Já questionei até pastores, líderes meus. Porque, irmão Lucas, a gente vê um grande tabu dentro das igrejas. Quando vai falar sobre determinados tipos de assunto, parece ser um problema muito grande. Eu não posso falar. Briguei com a minha esposa hoje mais cedo. Talvez os irmãos não vieram no estudo porque talvez estou com medo de falar sobre sexo. Casamento não é só sobre isso não, irmãos. Se você pensa isso, então aí você precisa de um estudo de casal mesmo. Porque o estudo é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Mas nós vemos essa dificuldade. Eu não tenho essa dificuldade, sabe por quê? Se a Bíblia trata disso, por que a igreja não tem que tratar? Se a Bíblia, ela ensina o marido, a esposa, como viver, por que a igreja não pode falar sobre isso? Aonde essas moças, esses jovens, estão aprendendo sobre relacionamento? Na internet? E lá tem tudo certo, né, irmãos? Tudo aquilo bonitinho. Não, irmãos. Se a Bíblia é uma instrução, um manual para nós, é daqui que nós devemos aprender o que é certo e errado. Nas escolas estão ensinando, nas faculdades ensinam. Por que a igreja está sendo omissa? Aí quando nós propomos a trabalhar de uma maneira clara e objetiva, muitos ficam acanhados. Mas essa noite eu vou mostrar para você que a Bíblia ela fala sobre relacionamentos. Talvez você ainda não prestou atenção nisso, mas eu quero dedicar agora alguns minutos com você. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que a Bíblia vai dizer. E eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2, versículo 15. Amém, glória. Amém, glória a Deus. Aleluias. A palavra do Senhor nos diz assim: assim o Senhor Deus, o Senhor tomou ao homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele, e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim, contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então declarou o Senhor: não é bom que o homem viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e lhe corresponda. Aleluia. Somente até aí. Glória. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado, meu Deus, por este momento que o Senhor tem proporcionado para nós juntos aprendermos sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, fale conosco de uma maneira extraordinária. Nós precisamos do Senhor. Então, meu Pai, nos instrua mediante a Tua palavra, mas para que não seja eu, que não seja algo conformável aos nossos corações, mas que essa mensagem hoje, que o Senhor colocou em meu coração, nos tire de uma zona de conforto, para que nós possamos amadurecer e crescermos na fé, em nome de Jesus Cristo. Assim como o Senhor falou comigo, Jesus, fala também com a tua igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja pode tomar o seu assento. Irmãos, o tema deste evento, o pastor colocou aqui, é Deus faz parte do meu relacionamento. E eu quero aproveitar essa deixa, que ele não falou, Deus faz parte do meu casamento. Então eu não preciso pregar apenas sobre casamento. Eu quero aproveitar essa deixa e dizer para você que muitas coisas que eu vou dizer aqui serve para você que ainda não se relaciona com ninguém, ou está começando a se relacionar, ou você que está pensando em casar e adquirir uma família, ou a você que também já é casado.
Eu quero que os irmãos entendam nessa noite essa mensagem que foi destinada a Adão, quando no livro de Gênesis a Bíblia dá o entendimento de que Deus coloca o homem no centro do jardim. E naquele centro do jardim, a Bíblia vai dizer que Deus deu ordem ao homem para que cuidasse do jardim, para que plantasse no jardim, para que desse nome aos animais daquele jardim. Mas enquanto Adão trabalhava, Adão ficou triste porque não havia ninguém que lhe correspondia. Então a Bíblia vai dizer que Deus fez para o homem uma mulher que seja a sua adjuntora, que correspondesse a ele. Então aqui nós temos a primeira fala sobre matrimônio. Deus é o criador da instituição matrimonial. Não foi o padre, não foi o pastor, foi o próprio Deus quem criou o matrimônio. Amém. Glória. Então, quando nós vemos a criação de Deus, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Deus olhou para a sua criação e viu que tudo que ele fez era bom. O matrimônio é uma bênção. O matrimônio é um privilégio, é um presente dado por Deus. Então você jovem que pretende não se casar, você está recusando algo bom que Deus pode te dar. Só que quando Deus cria o matrimônio, nós temos aqui um elo de 3 partes que está nesse slide, que eu quero que os irmãos vejam. É uma forma mais simples que tente entender o que Eclesiastes vai dizer, que o cordão de 3 dobras, ele não se quebra fácil. No centro de tudo, no cume da pirâmide, nós temos Deus. Nas extremidades baixas, nós temos o marido e a esposa. Só que o interessante dessa imagem é que o homem e a mulher, quanto mais perto de Deus eles estiverem, mais perto um do outro eles estarão. Amém. Mas, à medida que eles se afastam de Deus, eles se afastam um do outro. Porque Deus é o criador do relacionamento. Amém. Então ele precisa ter o controle e estar no centro do teu relacionamento. Então você hoje, marido e mulher, se você hoje se sente distante da tua esposa, é porque você está longe de Deus. Verdade. É porque você está longe de Deus. Só que no jardim, Deus estabelece princípios, normas, valores. E eu quero que os irmãos, ajude aí, Camila, 1 Coríntios 3:11, enquanto ela abre ali. Quanto mais perto de Deus vocês estiverem, mais unidos vocês estarão. Mas é uma estratégia do diabo querer te afastar de Deus e ainda assim você achar que está próximo daquela pessoa que ele te concedeu. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, o teu matrimônio, o teu casamento precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Amém. Se o teu matrimônio hoje não corresponde à palavra, às diretrizes de Deus, você está correndo um sério risco dentro do teu casamento. O que eu estou dizendo aqui não é o que eu penso, é o que a Bíblia está nos ensinando. Só que o problema é que esse elo que nos envolve, tanto o homem e a mulher e Deus, está sendo desfeito por este mundo. Verdade. Porque as pessoas já casam pensando em se divorciarem. Casam
Muitos dizem, se não der certo, eu arrumo outro. Verdade. Eu conheço alguém que ele casou e tudo que ele tem de bens ele colocou no nome da mãe. Porque a primeira esposa levou tudo. Sim. Então ele já pensa assim, se der errado, eu não perco as coisas que eu tenho. Tá pensando. Então o próximo problema é que nós já entramos no matrimônio pensando em dar errado. E enquanto o cristão não entender que não há essa possibilidade de dar errado, você ainda sempre vai ser refém desse mundo. É verdade. Porque o matrimônio, ele foi constituído para ser até a morte. Amém. Até a morte. Então quando você entra no relacionamento, seja ele no namoro ou não, é um caminho para o casamento. E o casamento, o namoro, quando começa sem data para casar, já está errado. Porque o namoro, biblicamente, nem existe teologicamente. Mas o namoro acaba por duas vertentes. Ou ele acaba porque não deu certo, e isso é normal, não tem problema nenhum, desde que não esteja havido nenhuma intimidade física. Verdade. Acabou. Ou ele acaba pelo término, ou ele acaba pelo casamento. É verdade. É temporário. O namoro é temporário. É lógico que poeticamente nós dizemos, é minha namorada até hoje, né, e tudo mais, mas biblicamente o namorado é quando casa. É quando casa. Mas o que eu quero dizer para vocês? O fundamento do teu casamento precisa estar em Jesus Cristo. Micael, como assim? Se o teu casamento não é o centro onde Deus está, outra coisa está no centro do teu casamento. Como eu sei que o meu casamento está no centro da vontade de Deus? Perguntas retóricas, não responda. Qual foi a última vez que você ajoelhou com teu esposo para orar? Qual foi a última vez que você jejuou com a tua esposa? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia com a tua esposa? Qual foi a última vez que você ensinou a palavra de Deus aos seus filhos? Qual foi a última vez que você fez um culto na sua casa? E eu estou dizendo isso, eu tenho batido muito nessa tecla, enquanto eu prego, enquanto nós conversamos aqui, eu sempre tenho dito ao pastor, ao Jaci, a gente está sempre aqui, e eu tenho dito por diversas vezes, o cristianismo tem falhado quando nós ensinamos as pessoas que frequentam a igreja a ser fiel na igreja. Enquanto você for fiel na igreja, você vai ser um fracasso dentro de casa, porque a sua fidelidade, ela começa dentro do lar. Se você não consegue ser fiel dentro do lar, você nunca vai ser um adorador dentro da igreja. A igreja é uma extensão do teu lar. Você adora em casa, por isso você é compelido a vir à igreja, adorar com a tua família. Sabe por quê? Porque as pessoas têm perdido os princípios e os valores. Antigamente nós não tínhamos culto todos os dias, mas você vê Ana subindo ao templo junto com teu esposo, uma vez por ano com os filhos, indo adorar ao Senhor. Você vê Maria e José levando Jesus para o templo uma vez por ano para adorar ao Senhor, porque durante o ano todo eles adoravam a Deus em casa. Enquanto nós não voltarmos a ser fiel dentro das nossas casas, honrar as nossas esposas e maridos, nós nunca seremos fiel de verdade ao Senhor. Aleluia. O nosso problema não é ser fiel na igreja, porque dia de sábado e domingo a gente põe uma roupa bonita e vem para a igreja, mas dia de segunda a sexta os seus valores são corrompidos, é na empresa, é na faculdade, é na escola, e com isso você vai pecando, e você quer que chegue sábado e domingo e diz: Senhor, me enche. Que tipo de vida cristã é essa? Citei aqui uma frase esses dias. É incoerente vocês dizerem: eu quero estar no céu quando Jesus voltar, eu quero estar ao lado dele. Como que alguém deseja passar a eternidade do lado de alguém que não tem tempo para ele aqui na terra? Como? É incoerente. Eu dizer que eu quero servir a Deus, que eu amo ao Senhor, mas eu não tenho tempo para ele aqui na terra.
E a pergunta que se eu fizer aqui à igreja, se alguém quer ir para o inferno, ninguém vai levantar a mão. Mas se eu disser, quem quer ir para o céu, todo mundo vai levantar. E se eu perguntar para você como você vai passar a eternidade ao lado de alguém que você não tem 10 minutos por dia com ele? Verdade. É insuportável você querer passar a vida inteira, a eternidade toda ao lado de alguém que você não tem intimidade. Irmãos, o centro é a palavra de Deus. Mas no versículo 16 e 17, nós vemos o Senhor dando diretrizes a Adão. Ele disse: e o Senhor Deus deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim, contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. O Senhor deu uma instrução a Adão de como viver no jardim. E alguém que ama você, ele coloca limites. Verdade. Pastor falou aqui hoje à tarde: tome cuidado com quem diz sim para tudo. Se o teu cônjuge, ele diz sim para você em tudo que você faz, ele não te ama. Quem te ama coloca limite. Deus amava tanto o homem que ele disse: olha, esse lugar, tudo que eu fiz foi para vocês. Só que eu te peço uma coisa: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A relação daquela época do jardim era teocrática. O que é isso? Deus no centro de tudo. Deus no centro de tudo. É Deus e o homem. Nós vamos ver isso quando a palavra de Deus vai dizer que a Eva e Adão pecou. A Bíblia diz que na hora vespertina da tarde, enquanto Deus passeava pelo bosque do jardim, ele procurou Adão e Eva. Era um lugar aonde Deus falava diretamente com o homem. Só que quando Deus diz a Adão: Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, aonde estava Eva? Não existia ainda. Adão era solteiro. Olha que interessante. Adão ainda não tinha uma companheira quando ele recebeu diretrizes de Deus. Mas olha que sensacional. Adão recebe esta ordem ainda solteiro. Escute isso. Valores, princípios não se adquire com matrimônio. Princípios são extraídos da palavra de Deus, não no relacionamento. Adão já tinha os seus valores estabelecidos por Deus ainda solteiro. Ele conhecia a voz de Deus, ele sabia o mandamento de Deus, ele conhecia tudo isso. Você não casa com alguém para ele se tornar fiel. Você casa porque ele é fiel. As mulheres aí casam com um homem duvidoso? Você casa porque você vê nele caráter. Apenas. Você vê nele caráter. Porque você não vai se relacionar com alguém de um caráter duvidoso. Ficou emocionado. Mas olha que interessante. Se nós não nos relacionamos com quem duvidamos, por que na hora de escolher aquela pessoa que você vai passar a vida inteira ao lado dele, você não vê os valores que ele tem, mesmo ainda solteiro? É verdade. Talvez, eu não vou dizer talvez, mas muitos aqui irão passar mais tempo casado do que solteiro na vida. Quem casou novo, eu casei com 21 anos. Talvez eu vou viver 40 anos casados, o dobro do que eu vivi. Meu pai já tem mais de 30 anos. Já passou da idade que ele viveu solteiro. Verdade. Se você vai escolher alguém para passar mais tempo do teu lado do que a sua vida inteira de solteiro, por que não olhar a quem vai passar a vida com você? É verdade. Irmãos, jovens, moças, saibam olhar e escolher quem vai estar do teu lado. Adão era solteiro, Eva ainda não existia ali, mas ele já tinha uma ordem do Senhor.
Ficar expulso, fica apertado. Se o teu cônjuge, ele diz que ama a Deus, mas ele não obedece a Deus, tome cuidado. Se o teu esposo, a tua esposa diz eu amo a Deus, mas ele vive pecando, seja em qual aspecto for, tome cuidado. Sabe por quê? Se ele ou ela não teme e nem respeita a Deus, muito menos te respeitará. Se a pessoa que está do teu lado, ela não teme a Deus, ela nunca vai te respeitar de verdade. Sabe por que as mulheres hoje não confiam tanto nos homens? Porque ela olha para o homem e vê que ele não teme a Deus. Porque se ela tiver a certeza que você teme a Deus, ela não teria ciúme de você. Quando você saísse de casa, ela não procuraria com quem você estava o tempo todo, com quem você estava falando, porque ela sabe que, independentemente de onde você estiver, Deus está do teu lado. Amém, glória. Deus não te abandona. Por isso, irmãos e irmãs, jovens, você que ainda não casou ou está casado, se a pessoa que está do teu lado e diz amar a Deus, mas o tempo todo ele infringe os mandamentos de Deus, ele sabe o que é pecado, ele continua fazendo, e a esposa ou esposa às vezes continua sendo cúmplice desse pecado, saiba que uma hora que ele está desrespeitando Deus, ele também vai te desrespeitar. Eu vi um pastor dizendo, irmãos, de uma forma tão grosseira que eu fiquei até um pouco escandalizado, vamos dizer assim. Mas um jovem chegou nele e falou para ele assim: pastor, o senhor é careta, porque o senhor não pode fazer isso, o senhor não pode fazer aquilo, nem aquilo outro. Ele falou assim: olha, eu sou tão livre, que se eu quiser, eu desço, eu cheiro cocaína, eu traio a minha mulher, mas eu tenho escolha, você não tem, você vai fazer porque ainda você é refém dos seus pecados. Só é livre quem pode dizer sim ou não. Se você ainda não foi liberto dos seus pecados, você ainda é escravo deles. Só é liberto por Cristo quem pode dizer sim. Se você não passou por isso, você não vai entender o que eu estou dizendo. Só é livre, irmãos, quem pode escolher. Quem não escolhe não é livre. Ele falou: sabe por que você vai trair sua esposa? Porque ainda você não nasceu de novo. O pecado está dentro de você. Mas eu nasci de novo. Eu tenho domínio próprio. Eu escolhi Cristo. Eu decidi amar ao Senhor. Por isso eu sou livre. Talvez você se escandalize, irmão, mas eu vou pregar muitas coisas verdades aqui para você hoje, mediante a palavra de Deus. Escute isso. Se ele não teme nem respeita Deus, ele não respeitará você. Abre aí, Camila, Mateus 10, 28. Mateus 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que tem o poder de destruir no inferno tanto a alma e o corpo. Tem pessoas que dizem ter medo do homem, da mulher, do ser humano em si. Mas Deus está dizendo: temer aquele que pode destruir não só o físico, mas a tua alma. Se você não treme, irmãos, dizer isso aqui para você. Se você não treme ao sentir a presença de Deus, você é mais incrédulo do que o diabo. Vou repetir mais uma vez. Se você não treme ao sentir a presença de Deus perto de você, você é mais incrédulo do que o diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo crê e estremece. Tem cristão que nem treme mais ao sentir a presença de Deus. Ele está tão anestesiado do pecado que ele não sente a presença de Deus. Ele não tem sensibilidade à voz de Deus. Ele está pior do que o diabo. Verdade, infelizmente. Um dos aspectos, além do que eu já disse, aonde está alicerçado o teu casamento, o teu relacionamento, eu quero falar sobre uma coisa que é muito importante, sobre o diálogo entre o homem e a mulher. Conversa, diálogo é extremamente importante dentro de um relacionamento. Quero mostrar isso para vocês. O casal, abra a Bíblia em 1 Pedro 3, 7.
Amém, aleluia. 1 Pedro 3, versículo 7 vai dizer: exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Irmãos, esse contexto aqui, esse versículo tem tanta informação, que dá para você fazer uma mensagem umas 3 horas. Mas eu gostaria de detalhar algumas coisas aqui para vocês. O homem e a mulher, marido e mulher, eles precisam ser melhores amigos um do outro. Eles precisam ser amantes, confidentes, apaixonados. Homem e mulher. Mas a Bíblia vai dizer: seja da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar. Isso aqui é importante, eu vou ajudar as mulheres agora. Eu quero dar um apoio para as mulheres aqui. Eles vão ficar bravos. Mas, deixa eu dizer para você, no versículo que nós lemos de Gênesis, a Bíblia, Adão era solteiro. Sim? Deus deu uma ordem a Adão: Adão, cuide do jardim, plante, dê nome aos animais. Depois de tudo isso, a Bíblia vai dizer que Deus olhou e viu que o homem estava triste, porque não tinha uma correspondente. Então a Bíblia diz que Deus criou uma auxiliadora. Amém. Maridos, ajude a sua esposa em casa. Lava a vasilha. Amém. Lava a casa. Cozinhe. Isso não é coisa de mulher, é coisa de família. Deixa eu dizer isso para você, está na Bíblia. Se Eva é auxiliadora, quer dizer que ela veio para completar aquilo que Adão já fazia. Então Adão já cuidava de si. Adão já cuidava do jardim. Ela veio para complementar Adão. Então, marido, ajude a sua esposa. Eu não estou dizendo para você tomar o lugar da sua esposa. Mulheres, não abusem, tá? Do contexto. Eu estou dizendo que o homem pode sim ajudar a sua mulher em casa. Sua mulher está cansada, trabalhou também. Eu falo porque em uma época do meu casamento, eu e a minha esposa trabalhávamos fora o dia todo. Quando eu chegava, eu ajudava ela a arrumar a casa, porque ela também trabalhou fora, eu também trabalhei fora, eu estava cansado e ela também. Agora, se a mulher, ela não trabalha fora, e ela vive em casa, é obrigação dela cuidar. Quando o esposo chegar, tem um almoço, tem uma janta, mas, né, Luquinha, tem uma jantinha lá caprichada, Tem que estar bonitinho e cheiroso. bonita, cheirosa, mas não é obrigação só da mulher fazer as coisas em casa. Ajude, ela é sua auxiliadora, ela não é sua escrava. Irmãos, isso aqui é bíblico, tá? Eu estou dizendo para você, a mulher, eu já fiz o teste, tá, irmão? Deixa a mulher brava, lava uma vasilha para ela. A mulher sorri, irmãos, fica feliz. Chega lá, lavou o banheiro, ajeitou a casa. Sabe que a mulher está difícil, igual a minha esposa está com criança pequena em casa, é difícil, é cansativo, né? Eu não sou o melhor esposo do mundo, se você perguntar para ela, vai ter muita coisa para falar que eu tenho que melhorar. Mas a grande maioria, o que eu posso fazer, eu tento ajudar ela. Irmãos, a minha esposa, vou dar uma moral para os homens também, né? A minha esposa, eu já cheguei em casa, Lucas, um carro lavado, encerado, passado pretinho os pneus. Falei assim: meu bem, eu sei que você não está tendo tempo. É compreensão, irmãos. Sabe, relacionamento é amizade. É uma junção de pessoas que se ajudam mutuamente. Amém. Tá difícil, ela vai lá e te ajuda. Sabe que às vezes chegou cansado, cabeça doendo, ela não vai te implicar, ela não vai caçar confusão, ela vai te dar um apoio.
Depois que você chegar em casa e falar, meu bem, você está bem, eu vi que você está com semblante diferente hoje, aconteceu algum problema em casa, é cumplicidade, irmãos. Só que nós estamos passando um problema tão grande dentro dos matrimônios, que a amizade tem ficado para trás. Verdade. O companheirismo tem ficado para trás. Se o teu casamento está vivendo dessa maneira, você está com um grande problema. Sabe por quê? Quando Deus diz aquela diretriz, Eva não existia. Qual que era o papel de Adão? Passar à sua esposa aquilo que Deus tinha ordenado ao homem. Micael, por que você está falando sobre diálogo? Porque Adão fracassou diante da sua esposa. Por que ele fracassou? Porque Eva não conversa com aquela serpente com as mesmas palavras que Deus disse ao homem. Algo no meio do caminho, Adão exagerou ou mentiu, porque a Bíblia vai dizer que a mulher não podia comer nem tocar. A Bíblia não falou que não podia tocar, era para não comer. Adão já deu uma exagerada, né? Acreditado, né? O povo aumenta, mas não inventa, né? Talvez Adão passou ali uma mensagem, mas houve um fracasso no diálogo entre Adão e sua esposa. E por causa desse fracasso, por causa disso, Adão não soube expor. Quando eles pecam, há uma ruptura no relacionamento deles. Verdade. Deixa eu dizer isso aqui para você. Vamos falar mais um pouquinho. Olha para você ver, a Bíblia está dizendo que os homens, e aqui em Pedro ainda, trate a sua mulher com parte mais frágil, cordeira, e fala ainda com vida cotidiana, com honra. Marido, esposas, você quer conhecer quem é teu esposo? Dá licença, deixa ele falar quem você é. O que a tua esposa pode falar de você na tua ausência? O que o teu marido pode falar de você, esposa, quando você não estiver presente? Se você se diz um cristão, mas é um fracasso dentro de casa, você está vivendo de fachada. Verdade. Esposa, esposo, começa um casamento dentro de casa. Amém. Glória. Você, pai e mãe, que brigam diante dos seus filhos, o pior exemplo para o seu filho você já deu. Não adianta você comprar um presente para o seu filho. O pior exemplo você já deu para os seus filhos, que é desrespeitar a sua mãe. Não tem como ser um bom pai e um péssimo marido. Não tem como. Ou você é um esposo excelente e um pai maravilhoso. Ambos separados não tem como. Não tem como. Ou você vai ser um bom pai e um bom esposo, ou você vai tentar ser um bom pai e um péssimo esposo. Verdade. Irmãos, a comunicação ela é extraordinária dentro do casamento. Quando Adão e Eva pecam, Deus vai falar com quem? Com quem que Deus vai tomar conta? Com o homem. Mulheres, vocês são auxiliadoras. Não que vocês não vão responder por aquilo que acontece dentro de casa, mas o homem vai ser cobrado. É o homem, não é a esposa. A Bíblia vai dizer que Deus falava com o homem. A adoração era vertical, era de cima para baixo. Mas o homem foi dar ouvido na horizontal, deu ouvido para sua mulher e caiu em pecado. Deus se afastou. Houve uma separação nesse casamento. Quem separou? O homem e a mulher? Não. O elo principal se afastou. Deixa eu dizer isso aqui para vocês. Me ajudem. Deus se afastou. Eles ainda continuam juntos, sim, mas longe da presença de Deus. Estão achando que ainda estão vivendo um casamento extraordinário. Se Deus não está no teu casamento, irmãos, o teu casamento é um fracasso. Você não pode
ter algo que Deus criou sem Ele estar presente no meio. Não tem como. Por que você vê as pessoas lá fora falando mal do casamento? Porque fracassaram. Verdade. Porque fracassaram. Aonde a presença de Deus não está, não há temor. Se não há temor, não há respeito. Se não há respeito, não há fidelidade. Se não há fidelidade, vai haver adultério. Deus precisa estar no centro do teu relacionamento. Seja ele qual for. Amizade, namoro, noivado, casamento, o que for. Se Deus não for o centro das suas conversas, sabe, do teu relacionamento, não é uma amizade que Deus quer para você. Não é um relacionamento que Deus quer para você. Eu tenho dito isso para as moças muitas vezes. Namoro não é evangelismo. Sabe o que é evangelismo? É aquela pessoa que você vai pregando e vai dizendo, ele vai melhorar. Não, ele vai converter, ele vai ser fiel. Irmão, você não está aqui para evangelizar ninguém. Você se relaciona porque a pessoa já é madura, a pessoa já está pronta para isso. Se ela ainda precisa ser convertida, ela não está pronta para o matrimônio. Aí a pessoa arruma alguém de fora, ou se relaciona com a pessoa de dentro, que não tem o mesmo propósito, a mesma visão, os mesmos princípios, e a pessoa começa a se afastar. Aí você diz, irmã, mas está acontecendo isso, você já parou de fazer isso, você parou de fazer aquilo. Não, mas é porque meu namorado, o meu esposo, ele vai melhorar. Irmão, você não está aqui para melhorar ninguém. Relacionamento não é um evangelismo que você fica pregando até a pessoa se converter. Irmãos, me ajude a submissão, a subversão de valores matrimonial. Escute isso nessa noite. Maridos, permaneça na palavra de Deus. Por quê? Porque se Eva chega para Adão e disse, come do fruto, fala, eu não como. Ah, mas eu comi. E daí? Pedro diz, é melhor ficar com a voz de Deus do que a dos homens. Irmãos, não seja cúmplice do pecado do teu cônjuge. Disse aqui agora há pouco, quem ama não diz sim para tudo. O nosso problema é que o amor da atualidade é um amor que eles denominam como aquilo que aceita tudo. Amor não é aceitar tudo. Verdade. O amor, ele não suporta tudo dessa maneira poética que as pessoas estão dizendo. O amor, ele é franco, ele é verdadeiro. Quem ama corrige, quem ama avisa. Ninguém vai para o inferno por conta de pecado. Olha que coisa louca. Ninguém vai para o inferno por conta de pecado. Por quê? Porque todos nós já nascemos no pecado. Então o inferno não é para alguém que peca, é para alguém que não se arrependeu. O inferno não é para quem peca, é para quem não se arrependeu. Verdade. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, o teu lugar vai ser no final um lugar triste. Ausência absoluta de Deus. Eu não vou descrever o que para mim é um inferno, porque senão eu vou mudar um pouco de assunto. Mas se eu dizer para você, Davi disse, Senhor, só tu viraste o teu rosto para mim, o meu coração já ficou aflito. Só do teu rosto, não olhar para mim. Imagina agora no inferno sem a presença de Deus. O que será? Então, mulheres, sejam sábias. Marido, permaneça. Você é o sacerdote da tua casa. Você vai prestar conta da tua esposa, dos teus filhos, da educação dos seus filhos, do teu relacionamento, das vezes que a tua esposa, o teu marido quis pecar e você concordou, você vai pagar com ele. Verdade. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Se você aprovou e não deu a tua voz de palavra dizendo eu não concordo, você foi complacente, foi cúmplice
Mas sabe qual que é o nosso problema? Nós temos medo de confrontar. E deixa eu dizer isso aqui para você, irmãos. O Evangelho não está aqui para massagear o teu ego. Verdade. O Evangelho não está aqui para te deixar numa situação confortável. O Evangelho verdadeiro, a palavra de Deus, é aquela que te tira de uma zona de conforto e te confronta os seus pecados. Esse é o verdadeiro Evangelho. É aquela mensagem, aquele culto que você sai dizendo: eu não volto naquela igreja mais, aquela palavra me machucou, aquela palavra doeu. Irmãos, é isso que te faz crescer, é isso que te faz amadurecer. Se a palavra que você ouve dentro da igreja, ela não confronta as suas atitudes, não é Evangelho. O Evangelho vai confrontar o que você tem feito. Todos os profetas foram levantados para pregar contra o pecado. Verdade. Não foi para ficar com aquela mensagem: eu não posso falar isso porque vai ofender aquele irmão. Irmãos, o Evangelho não está aqui para isso. O Evangelho é uma carta de amor para os filhos de Deus. É uma carta de amor. Sabe por quê? As pessoas aí fora, nós temos agora esse novo governo que está querendo até mesmo censurar o que pode ser dito nas redes sociais. Nicolas Ferreira, um deputado de Minas Gerais, cristão, foi cassado, foi um deputado do PSOL, entrou com voz de prisão, querendo prender ele, porque ele disse que a homossexualidade é pecado. Uma nova lei que está tentando ser implantada, onde você não pode mais falar nas redes sociais a Bíblia, a palavra, a verdade. Deixa eu dizer isso para você, irmãos. Essas ideologias que estão sendo inventadas aí fora é a personificação diabólica do diabo. Verdade. Alguém disse esses dias: sabe por que você não vê as pessoas sendo manifestações de diabo dentro da igreja, pessoas possuídas? Porque o diabo se aperfeiçoou, ele criou ideologias. Por aí. E as pessoas estão abraçando o feminismo, abraçando a ideologia de gênero. Cristãos abraçando o feminismo, abraçando, como foi na parada de homossexual essa semana, crianças trans. Aonde tem isso? Respeitem as famílias. Nós estamos omissos. Verdade. Omissos de uma verdade. Mas sabe quando eu leio lá em Apocalipse, que a Bíblia vai dizer: vós, alcoólatras, mentirosos, covardes, sodomitas, o lugar de vocês é onde emana sofre, vai ser a segunda morte. O lugar que pertence a vocês é o inferno. Não é ódio, é amor. É um Deus dizendo: olha, não faça isso, porque quem faz isso, o lugar deles será um lugar distante da minha presença. É um aviso, é um amor de Deus para nós. Amém. Quando nós éramos crianças, meu pai falava assim: olha, nós vamos na casa da irmã tal. Se vocês chegarem lá e fazer bagunça, assim e assim, quando chegar em casa vocês vão apanhar. É ódio? É amor, é aviso. E a Bíblia está nos avisando sobre o pecado, sobre a vinda de Jesus, e nós não estamos nos posicionando. Aí quando eu falo que o esposo, a esposa, não tem se confrontado o seu marido naquilo que ela tem feito, naquilo que ele tem feito, com medo dele ficar chateado ou revoltado, é melhor ele se revoltar com você por um dia, 2 dias, do que passar a vida inteira no inferno. Esposas sábias, mudem o vosso comportamento. Irmãos, olha a subversão de valores. Em Gênesis 3, vamos abrir lá, Gênesis 3.
Amém, aleluia. Versículo 11. Glória. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me destes por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizestes? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Mas no versículo 15, olha o que a palavra vai dizer: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os descendentes dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Olha que palavra extraordinária. Quando Deus confronta Adão, o erro foi de Adão, porque Adão não se posicionou como sacerdote. Então, quando a mulher peca, Deus vai de confronto ao homem, porque era obrigação do homem cuidar da sua casa. Lembra lá de Josué, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Cadê os homens que estão cheios da presença de Deus, que estão determinando: a minha casa pertence ao Senhor, Amém. o meu matrimônio é do Senhor, os meus filhos pertencem ao Senhor? Aonde estão esses homens? A Bíblia conta a história de Sansão, no livro de Juízes. A Bíblia diz que o anjo apareceu à mulher de Manoá e deu a diretriz àquela mulher, dizendo: olha, tu és estéril, mas tu gerarás um filho, e lhe colocarás o nome de Sansão, e ele terá voto de nazireu, não fará barba, não beberá vinho, nem nada e tal. Aonde estava Manoá? Trabalhando, mas não estava em casa. De repente, a sua esposa, quando ele adentra o seu lar, a esposa toda feliz, alegre, dizendo: meu bem, eu vou ter um filho. E o anjo me apareceu e disse que vai ser assim, assim, assim. Manoá, homem temente ao Senhor, ele disse: Senhor, essa casa é minha. Ele vai para o teu quarto, bate o joelho e diz: Senhor, volta aqui na minha casa, fala comigo, me dá as diretrizes, me dá o que eu preciso fazer. Já tinha dito tudo à mulher, mas o homem não estava presente. Manoá chamou a responsabilidade para si. Ele disse: a casa é minha, o que acontece na minha casa eu preciso saber. Sabe o que aconteceu? O anjo veio. Ah, irmãos, como Deus gosta quando aparece um homem de verdade, um homem que sabe os seus valores, sabe o seu lugar, sabe a sua postura. O anjo veio e disse: olha, tu terás um filho, e ele livrará ele das mãos dos filisteus. É de você que vai sair um homem, um libertador. Aquele homem falou: é minha casa, é minha descendência, é de mim que vai vir, mas dentro da minha casa eu preciso saber o que acontece. As mulheres têm subvertido os valores. Eu vou falar aqui sobre isso agora um pouco. Quando o homem não sabe o seu lugar, irmãos, é um problema. É um problema. Versículo 16 de Gênesis 3. Olha o que Deus diz àquela mulher. Para a mulher, ó, a sentença do pecado dela: multiplicarei grandemente teu sofrimento na gravidez. Ó, as dores de parto aí, as mulheres. Culpa da Eva, hein? Em meio à agonia, dará luz a filhos. Mas essa parte, irmãos, escute. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Escute isso. A mulher, ela não é dominadora por essência. A mulher não é dominadora por essência, é por consequência do pecado. Irmãos, não sei se você conseguiu entender isso, mas a mulher que ela quer ser dominadora dentro de casa,
É porque ela não entendeu o seu papel e o papel do teu esposo. A mulher, ela não é dominadora por essência. Ela é por consequência ao pecado. Mas, escute isso. Não queira você, homem, a mulher de Provérbios 31. Mulher valiosa, quem a achará? Se você não é o homem de Efésios capítulo 5. Sabe o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5? Abre aí, cara. Efésios capítulo 5. Já estou finalizando aqui. Efésios 5, versículo 22. Esposas. Cadê as esposas? Amém. Tem esposa aí, irmãos? Amém. Amém. Cada um de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Cadê os maridos? Amém. Cada um de vós amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Irmãos, a mulher, só tem duas hipóteses que eu consigo imaginar quando eu leio isso. Para ela não ser submissa. Para ela não ser submissa. O pastor ensinou que hoje à tarde que a submissão é estar debaixo de uma missão. E ela vai acompanhar o seu esposo nessa missão. Ela só existe um momento onde ela não será submissa. Ou ela ainda não foi redimida por Cristo, ou ela ainda não está diante. Vou dizer mais uma vez. Ou ela ainda não está diante de um marido sacrificial. Ou ela não foi redimida pelo Senhor para viver uma vida de submissão ao seu esposo, ou ela ainda não está diante de um homem de verdade, que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Amém. Se você, mulher, está tentando dominar o teu esposo, você está tentando ir para o teu lugar errado. Irmãos, a mulher, ela não foi feita para ser cabeça. Ela foi feita para ser auxiliadora. Eu não vou entrar no mérito, porque quando a gente fala sobre submissão, essa militância aí feminista fala sobre machismo. Eu não estou falando sobre machismo. Estou falando sobre submissão. É diferente. É alguém que entendeu o seu papel diante de Cristo. Verdade. E o homem que ainda não entendeu o seu papel está como Adão, que não sabe ser homem dentro de casa. É verdade. Mas me perdoe dizer isso aqui para você. Mas homens, tome o seu lugar de homem dentro de casa. Quando eu digo ser homem, não é ser valentão e brabo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, seja o sacerdote dentro de casa. Para que quando a mulher olhar para você, ela te respeite como um sacerdote. Porque não há nada melhor do que para uma mulher que tem um sacerdote dentro de casa. Para ela é um prazer ser submissa a um homem temente a Deus, a um homem que entendeu o propósito de servir a Deus. Mas sabe por que as mulheres estão subvertendo os valores? Primeiro, isso aqui vem desde lá do Jardim do Éden. O feminismo entrou aí aonde as mulheres querem tomar o lugar do homem. Verdade. Adão perdeu o seu lugar quando ele deu mais ouvido à sua esposa do que a do homem, do que a de Deus. Marido, ouvi sim a sua esposa, mas naquilo que concerne a palavra de Deus. Está fora da palavra de Deus, não é acatar, não. Eu não posso ser complacente com esse tipo de atitude sua. Amém. Irmãos, a mulher, ela precisa. Sabe qual é o nosso problema de hoje? É que as mulheres estão vivendo esse feminismo,
essa prática onde elas querem impor que as mulheres sejam empoderadas, sabe? Eu não estou falando aqui que a mulher ela não pode, sabe, crescer, progredir, pode sim, enquanto nesses dias atuais é o que mais nós temos visto, mulheres sendo empreendedoras, se formando na faculdade, tendo o seu salário, tendo a sua profissão, não tem problema nenhum. Mas o problema é que os homens estão ficando para trás. Aí ela vê uns homens que está com 30 anos, mora com o pai e com a mãe. Está com 30 anos para um pouquinho, não sabe o que quer, não tem profissão, não tem um alvo, não tem um escopo para seguir. Que mulher é essa que se interessará por você? Irmãos, isso é desanimador para uma mulher. Conversar com um homem que não tem projeto de vida. Como que uma mulher que quer ser empreendedora, ter uma vida bem sucedida, vai se alinhar com um homem que não sabe o que quer? Homens, decidam, saibam o que você quer dentro da sua casa. As mulheres não querem, como muitas aí fora estão dizendo, meu esposo, ele não é sentimental, ele não me entende, sabe? Ele não consegue, ele é frio, irmãos. A mulher não quer um homem sentimental. Não quer. Mulher, você quer um homem sentimental? Não, você quer um homem que te entenda. Você não quer um homem que você vai conversar e ele chora primeiro que você. Você não quer um homem que quando você chega perto dele, você não sente segura. O homem, ele é o ponto de segurança da mulher. Como o pastor disse aqui, o homem é aquele que levanta de noite, que vai no escuro. O homem é aquele que quando tem medo, a mulher chama o esposo, porque é um lugar de segurança. Mas as mulheres hoje estão sendo mais bravas do que os homens. Mas eu preciso dizer para você, me perdoe a expressão, as mulheres não estão ficando bravas, os homens estão ficando frouxos. Amém. Irmãos, precisamos mudar nossa postura. Homens, assuma o teu papel diante da tua esposa. Mulher, assuma o teu papel dentro do teu casamento, para que Deus possa ser o centro. Cada um precisa fazer o seu papel. Sabe quando o casamento de Adão e Eva arruinou? Quando houve uma ruptura. Eles continuaram casados, mas a presença de Deus não era mais no meio. Dos seus filhos nasceu o primeiro homicídio, o primeiro pecado. Aí você pode dizer, não, meu casamento está bem. Será que está bem? Será que está tão bem assim? O que Deus é capaz de dizer a respeito de vocês hoje? O que Deus pode dizer de nós hoje? Precisamos assumir o nosso papel diante de Deus. Vamos se colocar em pé nessa noite. Irmãos, eu não sei como está o teu casamento hoje, o teu relacionamento hoje, mas eu posso dizer uma coisa para você. Se não está de acordo com a palavra de Deus, muda. Sabe, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você viva uma vida plena. Sabe, mas por que você está passando tanta dificuldade assim? Por causa das suas atitudes erradas. Eu concordo um pouquinho com o pastor disse aqui, não é discordando, é só um pensamento. Ele falou sobre pessoas erradas e pessoas certas. Eu nunca fui muito de ter esse negócio, sabe, de pessoa certa. A gente é uma pessoa errada mesmo. Sabe, a gente faz da pessoa a pessoa certa para nós. É as suas atitudes que vão dizer se o seu casamento vai ser feliz ou não. Não existe pessoa perfeita. Existem pessoas que amam umas às outras. Mas eu quero dizer com você nessa noite, eu gostaria muito que, se você é casado e o seu companheiro está aqui, eu gostaria que você saísse do seu lar, do seu lugar aí, e fosse até ele. Eu gostaria que você chegasse aqui à frente, e nós estaremos orando pelo casamento, pela família de vocês.